Boa tarde aos amigos do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação de os escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Até aqui em minhas mãos o capítulo 16 da parte sem letra, que traz o seguinte tema: chega à terra o tribunal incorruptível de Cristo, trazendo consigo dois tribunais corruptíveis. A gente já estudou ele do versículo 1 até o versículo 8, depois a gente continuou do versículo 9 até o versículo 18, e agora a gente vai ler ele a partir do versículo 19. Versículo 19, havendo possibilidade de detectar o que ocorreu em sigilo, pode-se identificar quem está certo ou errado a partir daí. Tem poder de traçar planos capazes de ser bem sucedido para levar quem está certo para o erro, para fazê-los testemunho do juízo humano e corruptível. Porque se não errar, ele será testemunho do juízo incorruptível do tribunal de Cristo, né? É o meu caso, né? Versículo 19, repetindo. Havendo possibilidade de detectar o que ocorreu em sigilo, pode-se identificar quem está certo ou errado. A partir daí, tem poder de traçar planos capazes de ser bem sucedido para levar quem está certo para o erro, para fazê-lo testemunho do juízo humano e corruptível, né? Como eu já falei, se ele não errar, se ele andar certo, né, ele vai testificar do juízo incorruptível de Cristo, não o juízo terreno, né? Então eles conduzem ele para o erro para ele testificar do juízo corruptível, né? Só que aquele erro ele fica cobertado, né, com uma estratégia, né? Se caso ele pesar na bola, eles denunciam ele para penalizar ele, né, perante os tribunais, né, oficial. Versículo 20. A enorme capacidade de ser bem-sucedido leva os espiões secretos a insistirem usando os personagens influentes, até que consiga, mesmo porque não é permitível que aceite como erro o próprio erro, senão a criação de uma justificativa aos últimos erros. Vamos repetir mais uma vez o versículo 20. A enorme capacidade de ser bem-sucedido leva os espiões secretos a insistirem usando os personagens influentes até que consiga, né? Então eles vão insistir, né? Porque eles vão escravizar as pessoas, né? E eles foram obrigados a ficar naquele sistema, né? Porque eles estão escravizados. Mesmo porque não é permitível que aceite como erro o próprio erro, né? Ou seja, ele erra, mas não é permitível aceitar, né? Não. Aí o que acontece? Eles vão ter que ser não a criação de uma justificativa aos últimos erros, né? Então eles vão criar, né, uma justificativa para os últimos erros e também para os primeiros, né? Porque dessa maneira que eles conseguem continuar errando, né? Eles sempre usam argumento para se justificar, né? Por exemplo, veja bem, ó. Eu tinha uma casa em Campina, lá em Sumaré, na rua 11.391, Jardim Santiago. E essa casa foi invadida por pessoal do PCC e dado o posse de direito para ele, eles venderam para outra pessoa, né? Aí ele justifica que invadiram a casa porque ele queria me dar um preço X, bem abaixo do valor de mercado, eu não aceitei. E essa foi a justificativa que eles tiveram para invadir a casa, né? Quer dizer, uma justificativa errada, né? E por quê? Porque eles não aceitam o erro como erro, e sim como uma justificativa. Por exemplo, quando o ladrão mata uma pessoa, né? E para roubar. Aí a polícia pergunta para ele: por que você matou o cara? Ah, porque ele reagiu. E quem que deu o direito para ele assaltar ele, né? Quer dizer que ele já tem esse direito, né? Então eles não aceitam o erro como erro, e sim uma justificativa para os últimos erros, né? E dessa maneira eles vão se safando, né? Porque a própria justiça ela é corruptível, ela é suja, né? Então não tem como ele se justificar de maneira correta, não tem que justificar, eles vão usar uma justificativa qualquer para justificar o erro dele, porque esse é o papel deles, né? Porque o personagem deles é esse, a personalidade deles, né? Versículo 21. O juízo corruptível da único comando conjugado não permite de modo algum que haja quem procure agir certo continuamente, para eliminar a possibilidade de estes
estabelecer com seu testemunho outro juízo sobre a terra. Vamos repetir mais uma vez o versículo 21. O juízo corruptível do único comando não conjugado. O que é isso aqui? Talvez muitas pessoas não entendem, né? Talvez não conhece todos os assuntos que foram escritos, né? Talvez se ele conhecer, ele já sabe o que é comando conjugado, né? O juízo corruptível do único comando não conjugado. Por exemplo, hoje nós temos no Brasil um comando não conjugado, né? Que é as autoridades, né? A ordem que sai de Brasília, os poderes, né? É um comando não conjugado, né? Então, se caso nós se estabelecer aqui em Macabal, Maranhão, né? Com o domínio do Reino de Cristo, aí no Brasil vai operar um comando conjugado. Ou seja, é dois domínios, é o inferior e o superior, né? Então aí vai surgir, porque o comando inferior ele tem o seu próprio juízo, né? Ele tem um juízo incorruptível e corruptível, né? Aí passa a existir no Brasil um juízo também comando conjugado, né? Pois é. Então, o juízo corruptível do único comando não conjugado, ou seja, sem o reino de Cristo, né? Não permite de modo algum que haja quem procure agir. Então, ele não permite, né, que haja quem procure agir certo continuamente, né? Que é o meu caso, né, irmão? Por isso que a gente é perseguido, né? Por isso que eles lutam para conduzir a gente para o erro, né? Para estimular, para eliminar a possibilidade deste estabelecer com o seu testemunho outro juízo sobre a terra, né? Porque se continuar certo, né? Se ele não se desviar, não for manipulado, ele vai estabelecer sobre a terra outro juízo, o juízo incorruptível de Cristo, que é o que aconteceu, né, irmão? O juízo de Cristo ele já está estabelecido sobre a terra, né? Só está faltando aí a gente conseguir testemunho, né? Para seguir a gente, né? Porque a gente já é um testemunho, né? Então aí, à medida que for aumentando o número de pessoas, vai aumentar o número de testemunho, né? Testificando desse juízo incorruptível de Cristo. Porque todo juiz ele tem que ter testemunho, né? Para testificar dele, né? No caso, o juiz de Cristo tem eu, né? E se outros passarem a me seguir, também esse será um testemunho do juiz de Cristo, né? Então aqui, vamos ler mais uma vez o versículo 21. O juízo corruptível do único comando não conjugado não permite de modo algum que haja quem procure agir certo continuamente, para eliminar a possibilidade deste estabelecer com seu testemunho outro juízo sobre a terra, né? Que é o juízo puro, incorruptível, né? Que é o caso de Jesus. Você pode ver que Jesus não errou, né? Ele estabeleceu nesse juízo aqui, mas só que ele morreu, né? E ele não ficou aqui, né? Então esse juízo ele foi eliminado na morte de Jesus, né? Ele deixou de existir aqui na terra, né? Então agora ele vai se estabelecer com o meu testemunho, né? Esse juízo, porque chegou à terra o tribunal de Cristo, o reino de Cristo, e justamente através do meu testemunho, né? Versículo 22. Havendo que permaneça fiel nos atos, justo, mesmo diante das tentativas dos mesmo usando os seus personagens influentes, começa a ser notado a diferença de sua justiça, para outra dos anônimos, provocando o desequilíbrio dos tribunais corruptíveis. Vamos repetir mais uma vez o versículo 22. Havendo quem permaneça fiel aos atos justos, mesmo diante das tentativas dos anônimos, usando os seus personagens influentes, né, para que ele deixe de ser justo, né? Começa a ser notada a diferença de sua justiça para outra dos anônimos, né?
provocando o desequilíbrio dos tribunais corruptível, né? Então, por quê? Porque o testemunho justo, ele testifica de outro juízo, não do terreno, né? Porque ele é justo, né? Agora, se ele não for justo, ele testifica do juízo corruptível terreno, que é injusto, né? Então, o testemunho, ele testifica do juízo, do reino que ele serve, né? No caso, eu sirvo o reino de Cristo, né? Versículo 23. Deixando brecha visível, capaz de haver espaço a outro juízo mais justo, cujo conhecimento a sua própria injustiça, criada pela insistência de conduzir o justo para as suas injustiças e com a consciência dos tais testificam contra seus atos, já notificado a si como irracional. Vamos repetir mais uma vez o versículo 23. Deixando brecha visível, capaz de haver espaço a outro juízo mais justo, cujo conhecimento a sua própria injustiça, criada pela insistência de conduzir o justo para as suas injustiças, a consciência dos tais testifica contra seus atos, já notificada a si mesmo como irracional. Versículo 24. Não sendo mais possível inocentarem nos casos injustos, porque o lado do seu juízo mais justo aponta a culpa a si mesmo, e é os superiores que as usam os personagens influentes. Vamos repetir mais uma vez o versículo 24. Não sendo mais permitível se inocentarem nos casos injustos, porque o caso do seu juízo mais justo aponta a culpa a si mesmo, né? E os superiores que usam os personagens influentes. Versículo 25. Já incapacitado por Deus para julgar ser humano, e pode ainda querer continuar, mas reprovado por Deus e tendo um mais poderoso concorrente estabelecido na terra, o juízo incorruptível de Cristo, com 2 tribunais no seu amparo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 25. Já incapacitado por Deus. Quem que é incapacitado por Deus? O juízo terreno, né? Para julgar ser humano, né? Por que ele foi incapacitado? Porque o outro testemunho testifica contra a incapacidade deles, né? E pode ainda querer continuar, mas reprovado por Deus, né? Ou seja, ele foi reprovado. Por isso que o reino de Cristo, incorruptível, ele traz consigo 2 tribunais corruptíveis, né? E tendo um mais poderoso concorrente estabelecido na terra, o juízo incorruptível de Cristo, né? Com 2 corruptíveis no seu amparo. Então, o juízo de Cristo, incorruptível, ele traz 2 juízos, porque esse juízo terreno aí, ele já está reprovado por Deus, né? Então, quando o juízo de Cristo se fortalecer na terra, ele vai estabelecer, né, esses 2 tribunais, que é um tribunal anônimo e outro tribunal oficial. Versículo 26. O tribunal anônimo no comando único não comunicado atua de forma ilegal e o tribunal incorruptível de Cristo vai o legalizar. Basta tão somente começar a testificar do bem e da verdade e unir-se aos tribunais de Cristo, ao tribunal de Cristo incorruptível. Vamos repetir mais uma vez o versículo 26. O tribunal anônimo no comando único não conjugado atua de forma ilegal, né? Porque tem um tribunal anônimo e tem um tribunal oficial, né? O que vai ser legalizado, né? Esse tribunal anônimo, né? E o tribunal incorruptível de Cristo vai o legalizar, ele vai ser legalizado, né? Porque ele vai passar a testificar de coisas boas, né? Basta tão somente começar a testificar do bem e da verdade. Então ele vai mudar, né, do bem para a verdade, e deixar o mal e a mentira, né?
o único e unir-se ao tribunal de Cristo incorruptível, né? E unir-se a nós, né? Para proteger o tribunal de Cristo, né? Secretamente, né? Mas aí ele vai ter que testificar do bem e da verdade, né? E rejeitar, né? Testificar do mal e da mentira. Versículo 27. Ao persistir contra o tribunal de Cristo, será desfeito pelo poder da verdade. E não há como se legalizar, pois espera em oculto e testificando do mal e da mentira, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 27. Ao persistir contra o tribunal de Cristo, ou seja, o tribunal anônimo, ele vai testificar contra, né? Ele vai ser usado contra, será desfeito pelo poder da verdade. E não há como se legalizar, ou será desfeito por quê? Porque a verdade vai tomar de conta de tudo, né? Pois opera em oculto e testificando do mal e da mentira. Então esse tribunal anônimo, além dele operar em oculto, ele testifica do mal e da mentira, né? Então ele vai ser legalizado porque ele vai passar a testificar do bem e da verdade. Versículo do mal e da mentira, deixa eu ver aqui. Aqui tudo é um capítulo. Testemunho que ninguém o aceita publicamente. Além disso, invade a privacidade das pessoas sem sua autorização, para o enganar e o punir, produzi-las nas suas vontades e o fazê-los mal. Então aqui tudo é um capítulo. Vamos repetir o versículo 27, né? Ao persistir contra o tribunal de Cristo, será desfeito pelo poder da verdade, e não há como se legalizar, pois opera em oculto, testificando do mal e da mentira. Testemunho que ninguém aceita publicamente. Além disso, invade a privacidade das pessoas sem sua autorização, para o enganar e produzi-las na sua vontade e o fazê-los mal, né? Então ele é muito perverso, né? E aí ele vai ser desfeito pelo tribunal de Cristo, né? Aí ele vai se estabelecer o outro testificando do bem e da verdade, né? Versículo 28. Mas atuando de forma secreta, age sem que as pessoas percebam sua ação. Usando os próprios influentes, consegue se esconder das pessoas julgadas. E na aplicação do seu juízo, as pessoas patrocinadas é usada, não são responsabilizadas. Vamos repetir mais uma vez o versículo 28. Mas atuando de forma secreta, age sem que as pessoas percebam sua ação. Então ele age de forma secreta, né? As pessoas nem percebem, né? Usando os próprios influente, consegue se esconder das pessoas julgadas, né? Então ele consegue se esconder usando as pessoas, né? E na publicação do seu juízo, as pessoas patrocinadas e usadas são responsabilizadas, né? Versículo 29. E para conseguir o testemunho de todos, conduz todas as práticas injustas e agindo assim, não deixa ninguém livrar-se de vosso juízo anônimo ou oficial corruptível, onde o poder financeiro tem todo o poder de coordenar e controlar. Vamos repetir mais uma vez o versículo 29. E para conseguir o testemunho de todos, ele consegue o testemunho de todos, esse tribunal anônimo, né? Conduz todas as práticas injustas. Por que ele consegue? Porque ele conduz todo mundo, né? Manipula todo mundo para as práticas injustas, né? E agindo assim, não aceita ninguém livrar-se, não deixa ninguém livrar-se dos vossos juízos anônimo ou oficial corruptível, né? Então aí ninguém consegue livrar-se, né? Por quê? Porque o pessoal testifica da sujeira, né? Onde o poder financeiro tem todo o poder de coordenar e controlar. Então tudo controla, né? Porque é tudo corruptível, né, irmão? Então, irmão, a gente vai ficar por aqui, né? A gente já foi 20 minutos de gravação, né?
No próximo estudo, né, a gente vai continuar, né? É possível que da outra vez a gente conclua o capítulo, né? Ninguém vai garantir não, mas talvez que sim, né? Então agradeço a todos aí em nome de Jesus.